Muito bom dia a todos. Meu nome é Fernando Hoffmann, sou juiz coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT da 9ª Região, Paraná. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do desembargador Arnor Lima Neto, diretor da Escola Judicial, dou boa-vinda a todos e ao nosso professor, doutor Marco Antônio Bessa, aos desembargadores, juízes e servidores do TRT do Paraná, e também aos nossos colegas juízes e servidores dos outros tribunais regionais do Brasil afora, aos nossos colegas do Tribunal de Justiça, com o qual nós estamos compartilhando essa ação formativa, também aos colegas do Ministério Público do Trabalho que nos assistem a partir desse momento. Espero que todos estejam bem e com saúde. Nós tomamos diversas medidas para que essa transmissão ocorra sem problemas, sem incidentes. Hoje o sinal da internet está um pouco inconsistente, então se houver algum problema na transmissão, eu peço a todos um pouco de paciência para que retomemos o nosso link. Antes de passar ao expositor, eu só gostaria de fazer alguns avisos pela Escola Judicial, né? Nós estamos liberando o acesso no ambiente virtual da escola, diversas atividades destinadas a magistrados e servidores. Temos lá já o curso Audiência Telepresencial, aspectos processuais e procedimentais, estudos sobre os efeitos da não conversão em lei da medida provisória 905. Temos também as lives produzidas pela Amatra, na ação chamada Diálogos da Magistratura, já estão disponíveis as partes 1 e 2, inclusive com certificação e validação. Já temos lá também a palestra Abuso de Autoridade, a parte 1, e eu aviso aos que assistiram essa palestra que já temos confirmada a data para a parte 2, ficou para 7 de agosto, das 10 às 12 horas, com o professor Guilherme Guimarães Feliciano, então já façam o devido agendamento. Chamo a atenção também que amanhã teremos mais um curso intitulado As Provas Digitais na Justiça do Trabalho, com o doutor Walter Capanema, advogado, coordenador da pós-graduação em Direito Digital do IERB, do Ministério Público do Rio de Janeiro, coordenador do curso de extensão em Direito Eletrônico do EMERGE, coordenador de defesas das prerrogativas nos processos eletrônicos e inteligência artificial da OAB do Rio e diretor de inovação e ensino da Smart Tree. Essa palestra será amanhã, então, das 10 às 12 horas. As inscrições ainda estão abertas até às 17 horas de hoje. Também faço o convite à ação formativa na semana que vem, né, sob o título Mediação Pré-Processual na Justiça do Trabalho, Fundamentos, Processo e Procedimento nos Conflitos Individuais e Coletivos. Nós teremos a presença do vice-presidente do TRT da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo, que vem atuando em diversos procedimentos, conflitos coletivos, e vem tendo uma atuação bastante intensa relacionada à área da mediação pré-processual. Esse evento ocorrerá nos dias 23 e 24 de junho, das 10 às 12 horas, e as inscrições estão abertas até o dia 22 de junho. Agora sim, vamos ao evento de hoje. Nós temos o seguinte título, bastante instigante: As emoções em tempo de pandemia, como a Covid-19 impacta como sentimos e como vivemos. O tema e o nome do professor Marco Antônio Bessa já estavam no nosso radar há algum tempo, né? O próprio nome do professor Bessa já vinha sendo bastante pensado com carinho por nós, depois da brilhante palestra que ele nos deu na Semana Institucional de 2019 sobre inteligência emocional. Então, eu peço a todos que, se tiverem dúvidas, lancem as questões, as dúvidas no chat, ou podem me mandar no e-mail pessoal. Às vezes o aluno não quer fazer pergunta publicamente, eu posso preservar a confidencialidade. Eu vou lançar no chat o meu e-mail, fernandohoffmann@trt9.jus.br.
Professor Marco Antônio Bessa é graduado em Medicina pela nossa querida Universidade Federal do Paraná, especialista em Psiquiatria e Psiquiatria da Infância e da Adolescência e Independência Química, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, doutor pelo Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, ex-presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Paraná, professor e chefe do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da UFPR. Professor Marco, eu agradeço imensamente a sua presença. Professor Marco, desde o primeiro momento, se mostrou bastante solícito, seja em relação à temática, ao alcance, ao objetivo do evento, seja também quanto ao raio de alcance. Concordou que a palestra fosse exibida para todo o Brasil, para todos os nossos parceiros, as demais EJs, o TJ Paraná, o MPT Paraná. Então, professor Marco, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Estou muito feliz em tê-lo conosco, mesmo que virtualmente, mas não faltará oportunidade para que nós tenhamos eventos presenciais com toda certeza. Seja muito bem-vindo à Escola Judicial do TRT do Paraná. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome do Dr. Fernando Hoffmann o convite da Escola Judicial do TRT. Espero que nós vamos tratar de um tema muito importante, muito interessante, talvez difícil em alguns momentos, porque o impacto emocional sempre é difícil para todos nós, e fico muito contente de poder falar para um público tão importante, tão especializado, e que lida certamente, eu acredito que depois da área de saúde, certamente a área do trabalho, o campo do trabalho, é a principal preocupação das pessoas no momento de hoje. Além de preservar a saúde, grande parte das pessoas, a grande maioria da população está preocupada como vai preservar o seu trabalho, o seu emprego, porque é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, de certa forma, o que eu vou apresentar hoje são condições que estão muito presentes no trabalho da Justiça do Trabalho aqui do Brasil. Bom, o nosso tema, eu vou tentar apresentar de uma maneira breve, resumida, mas baseado em alguns pontos. Primeiro, as nossas emoções, elas são resultado de características biológicas de nós, seres humanos. Vou tentar apresentar o que são as emoções, quais são as funções que elas têm e qual o impacto que elas estão tendo na pandemia, a partir da pandemia, na nossa vida psíquica. Bom, baseado, então, na biologia, o que nós conhecemos hoje, que nós entendemos, o que o nosso estado de comportamental, as nossas emoções, o nosso conhecimento, tudo que nós fazemos hoje em dia é resultado do acúmulo de um processo longo de milhares e milhões e milhares de anos, na nossa espécie, milhares de anos, e que, apesar de nós termos chegado a um grande desenvolvimento tecnológico, a uma grande modificação da natureza, às vezes até excessivamente, de uma forma prejudicial, embora nós tenhamos hoje discussões sobre a inteligência artificial, nós possamos, graças aos avanços tecnológicos, fazer essa reunião hoje virtualmente com pessoas de vários lugares do Brasil, apesar dessa mudança significativa, impactante que nós tivemos do controle da ciência e dos meios tecnológicos, nós ainda temos reações muito básicas, muito primitivas, ao ponto de, às vezes, nós não percebemos que, se nós não controlarmos as nossas reações mais básicas, mais primitivas, como está ilustrado aqui de uma maneira caricata, nós podemos destruir tudo que nós conseguimos, aniquilar todo esse processo de evolução biológica que nós tivemos e mesmo o tecnológico da sociedade. Professor Marco? Sim. Só um minutinho, desculpe a interrupção. Há um pedido técnico aqui para o senhor ajustar a câmera. Seria possível? Para baixo, assim? Desculpe. Ótimo. Está melhor? Está melhor Ótimo. Agora? Melhorou bastante. Muito obrigado e desculpe novamente. Não, qualquer coisa me avise, inclusive porque provavelmente eu vou acabar me mexendo, mudando de posição. Se precisarem, me avise.
Então, o nosso processo evolutivo, ele se caracteriza por modificações que nós fomos criando como espécie no nosso organismo e sempre em relação com o ambiente. E, de uma maneira também bastante rápida, um conceito que é bastante utilizado hoje em dia é um conceito desenvolvido pelas Forças Armadas Americanas, pela Escola Superior de Guerra Americana, é um conceito que vem desde os anos 90, que é o mundo que nós vivemos hoje é um mundo volátil, inconstante, complexo e ambíguo. Então, as nossas reações emocionais, o nosso comportamento também é muito estimulado e muito moldado por essas características desse mundo que nós vivemos hoje. Como espécie, então, apesar dos desenvolvimentos científico e tecnológico que nós vivemos, nós ainda reagimos de uma maneira bastante instintiva frente aos perigos e ameaças que continuam nos acompanhando, apesar de todas as grandes transformações que as nossas sociedades vêm conseguindo e vêm obtendo. Por exemplo, o flagelo da fome, que ainda atinge uma grande parcela da nossa população e que é uma preocupação constante, mesmo nós vivemos numa sociedade, pelo menos para alguns setores dessa sociedade, uma certa abundância. Não é à toa que logo que as informações sobre o isolamento, sobre a quarentena começaram a circular aqui no Brasil, houve em alguns lugares, mesmo aqui em Curitiba, uma certa corrida aos supermercados, com as pessoas com medo de desabastecimento, principalmente de alimentos, em vários lugares do mundo, com características culturais diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma informação muito curiosa, chocante mesmo, é que um dos itens que foram mais comprados para serem armazenados em casa eram munições de armas de fogo. E para a nossa cultura é um fato um pouco estranho. Né? Em alguns outros países desapareceu rapidamente, por exemplo, papel higiênico. Então, cada sociedade reagiu de uma determinada forma, mas nós temos essa reação emocional frente aos perigos. Então, as ameaças da fome, as ameaças da natureza, que nós não controlamos ainda, então as enchentes, os terremotos, a seca. Nós aqui em Curitiba vivemos aí recentemente racionamento de água, com a preocupação de falta de água. Então, essas ameaças continuam presentes, nós reagimos ainda a essas situações. Os grandes predadores, os animais que eram nossos predadores, que agora, claro, na vida urbana isso diminuiu, mas pelo menos algum tipo de medo na infância todos nós tivemos, né? O medo de cobra, medo de aranha, o medo, algumas pessoas têm medo, por exemplo, de barata, que é um inseto inofensivo. Então, isso são consequências dessas memórias que nós temos nós chamamos de memória filogenética, que reproduz o nosso desenvolvimento como animais. E um outro flagelo, uma outra grande ameaça que sempre está presente na humanidade, ronda a humanidade, uma espécie de espectro, é o medo das doenças. Por mais que a medicina tenha se desenvolvido, que a saúde pública tenha se desenvolvido, nós não estamos isentos dessas condições, como a prova é o que nós estamos vivendo agora. Então, na história da humanidade, nós já tivemos várias situações graves em função de epidemias, como a peste negra na Idade Média, que o relato que matou pelo menos um terço da população europeia na época, a tuberculose com os poetas românticos, a cólera que nós tivemos aqui no Brasil nos anos 90, um novo grande surto. Recentemente, nós tivemos a Zika aqui no Brasil, nos anos 2015, a questão de 5 anos atrás. Nos anos metade dos anos 80, nós tivemos o surgimento de uma nova doença que teve um impacto enorme, que foi a AIDS, né, que continua presente e que, embora já tenha muitos anos, mais de praticamente 30 anos, nós ainda não conseguimos desenvolver a vacina. Aqui é uma ilustração da gripe espanhola no início do século passado, que atingiu muito o Brasil também e todo o mundo. E agora nós vivemos essa situação atual, que é o medo do coronavírus, que é uma mutação de um vírus já conhecido e que criou essa situação que nós vivemos hoje, onde o mundo ficou de pernas para o ar, mudou tudo e tem a característica de ser uma pandemia, de atingir o mundo todo. Agora, parece, a impressão que a gente tem é que é uma situação nova,
né, que é uma ameaça nova. No entanto, para os estudiosos especializados no estudo dos vírus, das infecções, das epidemiologias, desde os anos, metade dos anos 90, essa preocupação com novas epidemias, com novas doenças infecto-contagiosas, estavam bastante presentes. Um exemplo disso é esse livro, que a Próxima Praga, de uma jornalista americana que entrevistou e pesquisou todos os dados dos virologistas, dos epidemiologistas na época, e eles já diziam, todos eles apontavam que nós, a humanidade, corria um grande risco de viver novas grandes epidemias e que poriam em risco a vida da população mundial, por uma série de condições, como mudança climática, globalização, a grande circulação de pessoas pelos meios de transporte, uso exagerado de antibiótico e de conservantes nas alimentações, quer dizer, uma série de condições que favoreciam o surgimento de novos vírus, e nós tivemos já no início desse século a ameaça da gripe aviária, tivemos o ebola na África, e agora surgiu o coronavírus com a Covid, mas para os especialistas não é um fato novo ou inesperado. Bom, como animais, então, nós temos uma tendência a reagir de uma maneira automática diante do perigo. São reações instintivas básicas que nós temos armazenadas e que nós não precisamos pensar. Que desde os anos 50 do século passado, Cannon, um biólogo americano, tinha definido essa nossa reação ao perigo, que é chamada de a reação de luta ou fuga diante do perigo. Então, veja os animais ali naquela ilustração, mesmo o leão, considerado o rei dos animais, numa situação de perigo, ele não enfrenta, ele foge, porque as nossas reações aqui representa, né, uma fotografia clássica dos anos 70 da Guerra do Vietnã, as crianças fugindo, né, frente a uma ameaça do exército, ou seja, nós continuamos tendendo a enfrentar algumas situações ainda na base da violência, né, como os animais, no que nós chamamos de animais inferiores, né. Bom, então, o Cannon tinha sistematizado esse tipo de reação de luta ou fuga, que é uma reação bastante presente em todas as espécies animais, e isso indica que essas reações são motivadas ou são determinadas pelas nossas emoções. E por que nós temos emoções? Qual é a função das nossas emoções? Quem dá uma explicação bastante aceitável para isso na teoria da evolução, todas as espécies e todos os organismos individualmente tendem a ter reações de defesa para a preservação da vida do indivíduo e a perpetuação da espécie. Então, nós temos desenvolvido tudo aquilo que favorece essa perpetuação do indivíduo e da espécie, nós mantemos e aperfeiçoamos. Então, sensores internos que nos informam, nos indicam que nós temos algum tipo de problema ou de perigo, por exemplo, sensores que nós sabemos que estamos com fome ou que estamos com sede, porque isso põe em perigo a nossa vida, ou instintos e comportamentos que favorecem a proteção da continuidade da espécie. Então, o instinto sexual ele é muito forte, porque ele garante a perpetuação da espécie. O comportamento materno, que em todas as espécies, que favorecem a proteção dos novos animais para a perpetuação da espécie. A curiosidade também, porque ela nos leva a buscar novas formas de proteção, novas formas de defesa contra os predadores, ambientes mais favoráveis na busca de alimento, no cultivo de alimento e de condições melhores de vida. E a homeostase, que é um termo técnico que significa que todo organismo tem uma tendência, uma busca de manutenção do seu equilíbrio interno e uma relação de equilíbrio com o ambiente externo. Por isso nós temos controle de temperatura no nosso corpo, sensores de sede, de fome, como eu comentei, o sistema imunológico que nos protege dos agentes agressores externos, e o senso moral também que segundo grande parte dos autores, e principalmente biólogos que estudam o comportamento animal,
a ideia é que as emoções tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do senso moral, e o senso moral tem um papel fundamental na organização dos grupos, na manutenção dos grupos. A nossa sociedade se desenvolveu muito a partir da cooperação entre os indivíduos, e a cooperação só é possível se nós confiamos nos outros, se nós entendemos o que está acontecendo com os outros, se nós evitamos a agressão que pode levar à nossa destruição, à destruição do outro. Então, o senso moral, a partir das emoções, tem um impacto muito importante. Então, por isso que nós preservamos as emoções. Então, todas as emoções, elas têm uma função de ativar e dirigir comportamento para a nossa defesa, para a nossa proteção. Elas podem acompanhar determinados comportamentos, ou seja, as emoções, elas estimulam determinados comportamentos, como a evitação da dor e a busca do prazer, como no caso da reprodução, e são estimuladas pelo exterior, como eu comentei, a busca de alimentos, a proteção contra o frio, contra o calor, contra a sede. E essas reações que nós temos, elas são controladas pelo nosso sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso central, aqui ilustrado pelo cérebro, o cerebelo, que é essa parte superior do nosso organismo, e o sistema nervoso autônomo, que é controlado pela medula espinhal, e com todos esses ramos nervosos que vão se dirigir especialmente às vísceras, aos nossos órgãos internos, que vão nos dar sinais de alerta, de dor, de algum tipo de, ou a reação inflamatória, que nos indica a própria febre, que nos indica algum tipo de problema ou algum tipo de agressão. E o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois grandes grupos com duas funções básicas. O sistema nervoso chamado simpático e o parasimpático, com funções bem distintas. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pela produção de energia, ou seja, a liberação de energia exatamente naquelas situações principalmente de perigo, nas reações de defesa, de luta ou fuga. E o sistema nervoso parasimpático, ele é responsável pela conservação da energia. Então, todas as nossas reações internas são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, o nosso batimento cardíaco, nós não temos controle, nós não precisamos ficar preocupados com o batimento cardíaco, a nossa frequência respiratória, o controle da nossa temperatura, a produção de hormônios, a digestão, a metabolização dos alimentos. Então, todos esses componentes são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Pois não. Desculpe, nova interrupção, mas é que nós não estamos conseguindo acessar os slides. Eu acho que o senhor pode compartilhar ali no apresentar agora. Voltar para o Google, então. Deixe-me ver aqui, no campo direito inferior, ali embaixo, deve ter uma setinha com apresentar agora, ou present now. Sim. Tem ali aqui, eu acho que o senhor consegue compartilhar os slides. Eu coloquei aqui. Eu tinha entendido que já estava tudo compartilhado, doutor Fernando. Desculpe Imagine. Não estou conseguindo fazer esse compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu vou ter que reiniciar isso daqui. O senhor tem que escolher a tela, né? Depois de de clicar no apresentar agora, o senhor escolhe a tela onde está o PowerPoint. Esse é o problema, é que quando eu ponho... Agora apareceu, acho que agora vai dar certo. Vamos lá, sem problemas. Deu certo? Agora sim. Tá, então eu só vou... desde o início vocês estão sem receber os slides? Desde o início. Seria bom chegar no slide atual agora. Então eu só vou mostrar aqui essa ilustração, que eu acho interessante, que é o sistema nervoso central, que eu tinha comentado, o sistema nervoso autônomo, com os vários nervos que chegam das nossas vísceras. Então, as nossas reações, as nossas emoções, elas são acompanhadas por pensamentos e crenças, elas se manifestam por expressões faciais, expressões corporais, que nós chamamos a linguagem corporal, e todas essas emoções, elas tendem a reações específicas. Por exemplo, a raiva tende a
a estimular comportamentos mais agressivos, mais violentos. O sistema nervoso autônomo, então, simpático, ele é voltado para as ações de emergência, então nós temos aumento da pressão arterial, do batimento cardíaco, aceleramento da respiração, dilatação da pupila, aumento da sudorese, diminui a saliva, e o sangue não coagula mais rapidamente, caso a gente seja ferido, há um sequestro do sangue que circula no aparelho digestório e ele é distribuído, então, para o cérebro e para os músculos que vão precisar mais de energia, os pelos se eriçam para uma reação de defesa, e essas emoções, então, elas são estudadas já há bastante tempo, e um autor bastante importante é o Darwin, que sistematizou a evolução das espécies, num livro dele de 1872, chamado A Expressão da Emoção do Homem nos Animais. Nós temos edições recentes aqui no Brasil, e é um livro muito importante, porque grande parte das conclusões que o Darwin chegou naquela época ainda são aceitas hoje em dia. Então, existe um certo consenso entre os antropólogos, psicólogos, médicos que estudam as reações, ou entomologistas que estudam as reações animais, que nós temos algumas emoções que são universais, que são basicamente reconhecidas em todas as culturas, em todas as partes do mundo. Então, a primeira, a alegria, a raiva, que desde pequeno as crianças já manifestam, né, todas essas reações, a tristeza, a aversão, o asco, que é uma reação de defesa para nós nos alimentarmos de alimentos que possam nos pôr em perigo, o medo, né, o susto, e a surpresa, o espanto, né? O medo é uma reação que nós, em algumas fases da vida, tendemos a ter de uma maneira mais intensa, como na infância, pela nossa insegurança, nossa imaturidade, e com o tempo a tendência é nós superarmos, mas algumas pessoas, apesar do amadurecimento, do crescimento, às vezes mantêm algumas fobias bem específicas, né? Medo de voar de avião, por exemplo, de dirigir, medo de falar em público, uma série de outras condições. E existe uma teoria na biologia de um médico americano chamado Paul MacLean, nos anos 90, ele desenvolveu a teoria do chamado cérebro o triuno, o cérebro composto de 3 camadas. O cérebro reptiliano, que nós fomos sobrepondo à medida que a espécie foi evoluindo, que é o responsável pelas reações mais de sobrevivência, defesa de território, o sistema límbico, que nós compartilhamos com os animais, com os mamíferos, que é o desenvolvimento das emoções, como eu comentei, que vai ter um papel importante no desenvolvimento, por exemplo, da moralidade, e as funções intelectuais superiores do neocórtex, que são aquelas que nos caracterizam como animais diferenciados no reino animal, com a capacidade de pensamento, de desenvolvimento tecnológico, de comunicação sofisticada, de linguagem, etc. Bom, então, nós temos, de uma forma mais atualizada, um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que é vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002, que estudou muito a psicologia comportamental, principalmente voltada à economia, e ele divide o nosso comportamento em 2 sistemas. Um que ele chama de sistema 1, que é num livro que é bem divulgado, bem conhecido aqui no Brasil já há bastante tempo, que chama Rápido e Devagar. Então, o sistema 1 seria aquele que opera de uma maneira automática e rápida, com pouco ou nenhum esforço, ou nenhuma pressão de controle, ou seja, é uma reação instintiva básica que nós temos, que, por exemplo, detecta um objeto mais distante que o outro, pode detectar hostilidade na voz de uma pessoa, o que faz aquele rosto de aversão ao ver uma figura, alguma coisa horrível, responde automaticamente quando nós falamos 2 mais 2. Se eu disser quanto é 245 vezes 37, nós vamos ter que parar para pensar, não é uma resposta que vem imediata. Dirigir um carro numa rua vazia. Então, o sistema 1, basicamente, ele estaria relacionado ao raciocínio mais emocional. Então, forma opiniões precipitadas, vê tudo de uma maneira muito extremista, preto ou branco, não vê as nuances, meio paranoico, sempre precisando se defender, tem a tendência a sempre ver as coisas de uma maneira catastrófica, é irracional, porque ele é muito estimulado pelas emoções. E o sistema 2 é aquele que nós temos onde a nossa atenção é voltada às atividades mentais laboriosas que requisitam cálculos complexos, as operações são muitas vezes associadas com experiência subjetiva de atividade, escolha ou concentração. Então, são aquelas atividades
que nós não agimos imediatamente, nós tendemos a parar, refletir, questionar, nos orientarmos para não termos uma resposta precipitada. Por exemplo, a atenção de um atleta no tiro de largada de uma corrida, se nós estamos num ambiente barulhento e conseguimos identificar a voz de uma pessoa conhecida, ou seja, uma atenção muito seletiva. Por exemplo, se num ambiente cheio de gente precisar encontrar uma pessoa, uma mulher, por exemplo, de cabelos brancos, a nossa atenção seletiva é voltada para ali, uma espécie de radar bastante sofisticado. No autocontrole, o nosso monitoramento numa situação social, ver se nós estamos nos comportando de uma maneira adequada, nós tendemos a perder uma certa espontaneidade. Se nós precisamos, por exemplo, estacionar o carro numa vaga apertada ou verificar a validade de um argumento lógico completo, então o raciocínio lógico ele é baseado em dados factuais, ele opera sempre em sintonia com o contexto e tem uma perspectiva. Ele tende a captar as nuances e produzir juízos equilibrados, ao contrário das reações do sistema 1, que são reações imediatas, sem muito pensar. Bom, e qual que é o resultado dessa interação complexa entre esses dois sistemas, entre o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, as emoções, os pensamentos? Aqui eu vou apresentar uma abordagem que é baseada numa teoria específica chamada teoria cognitiva, baseada nos trabalhos de um psiquiatra americano chamado Aaron Beck, que foi psicanalista por muito tempo, e com a sua experiência clínica ele foi desenvolvendo uma nova forma de terapia, uma nova forma de concepção das nossas reações. Então, é uma abordagem bem específica. Quem tem outras abordagens, por exemplo, psicanálise, pode não concordar ou ter uma certa divergência, mas a minha abordagem vai ser baseada nessa perspectiva, porque é uma perspectiva bastante estudada atualmente, que tem mostrado bastante bons resultados clínicos. Então, é por isso que eu vou apresentar essa abordagem. Então, o nosso comportamento ele é baseado nessa inter-relação complexa entre cognição, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, que vai levar a uma determinada reação, a um determinado comportamento. Ou seja, o nosso funcionamento ele sempre é o resultado de uma interação entre desses três componentes, ou essas três forças. E cada evento pode levar a reações diferentes, a diferentes formas de agir e diferentes formas de sentir. Isso, nós mesmos podemos reagir de maneiras diferentes em momentos diferentes da nossa vida, dependendo das condições que nós estejamos vivendo, ou um mesmo estímulo em pessoas diferentes pode levar a reações bastante distintas, porque a ideia é que a nossa emoção ela é muito estimulada ou muito induzida por aquilo que nós pensamos. Depois eu vou dar um exemplo prático que acho que vai ficar mais simples, né? Ou seja, a ideia é que a nossa atividade cognitiva, aquilo que nós pensamos, vai estimular o nosso comportamento. E como nós podemos entender por que nós chegamos até aquele comportamento, nós podemos modificar, à medida que nós entendemos como é nosso comportamento, nós podemos modificá-lo. E o comportamento desejado, ele pode ser influenciado à medida que que cada um de nós mude a sua forma de sentir. Então, para dar um exemplo, imagine que no período que nós podíamos andar livremente pelas ruas, sem grandes preocupações com contaminação, com nada, convivendo com um grupo grande de pessoas, um de nós está sentado num café, num restaurante, conversando com os amigos, com familiares, e, de repente, leva um pisão no pé. E, ao levar no pisão do pé, ele olha e a primeira ideia que vem é a pessoa pisou de propósito. Ao ter esse pensamento, essa interpretação, a tendência é que nós tenhamos um sentimento de irritação, de raiva. E o sentimento de irritação, de raiva, poderia levar a uma reação mais agressiva. Por exemplo, xingar a pessoa, empurrar a pessoa, tirar satisfação. Claro que vai depender muito do autocontrole de cada pessoa.
E imagine que um de nós levou esse pisão no pé, pensou que foi que foi de propósito, mas se controlou e decidiu não reagir. Mas depois ele fica incomodado porque ele não reagiu e fica depois pensando, não, mas eu acho que eu devia ter reclamado com a pessoa, eu devia ter questionado a pessoa por que me pisou, por que me agrediu, ou então situações que também são do dia a dia, quer dizer, agora diminuiu porque nós estamos com menos circulação de gente, mas, por exemplo, no trânsito acontece muito isso, né? As reações mais agressivas, mais violentas no trânsito, uma pessoa está dirigindo e um outro carro dá uma fechada no nosso direcionamento, né? Se a pessoa pensar que aquele gesto de fechar foi de propósito, foi uma forma de agressão, muitas vezes leva, então, uma reação agressiva, buzina, abre a janela, xinga o outro motorista, e casos até mais dramáticos que evoluíram para agressão e até homicídio, né? Eu lembro de ter lido notícias nesse respeito, porque a pessoa interpretou a ação do outro de uma maneira agressiva. Voltando ao exemplo do pisão no pé, se nós olharmos, pensar, puxa, a pessoa estava distraída olhando uma criança que estava escapando da mão dele, ou estava olhando no celular, nós podemos pensar, isso não foi nada, e aquilo não causa nenhuma reação emocional quase que de indiferença, de banalidade, nós tendemos a não ter uma reação mais agressiva, mais forte, e aquilo esquece, passa como um acontecimento sem a menor importância no dia a dia. Então, a nossa forma de reagir é muito baseada nesses componentes que o Aaron Beck vai chamar de crenças nucleares, que são pressupostos subjacentes que muitas vezes nós não temos consciência disso. E isso vem influenciado pelas nossas experiências mais precoces, da forma de tratamento que nós recebemos dos pais, na escola, dos primeiros amigos, muito do ambiente familiar, do ambiente cultural. Então, muitas vezes nós interpretamos os fatos a partir dessas crenças automáticas sem termos consciência e passamos a reagir também a partir dessas crenças, e porque elas despertam determinadas emoções e sem nós termos consciência da origem dessas crenças, né? Então, basicamente, o pensamento vai levar a uma reação emocional, que leva a uma reação comportamental, muitas vezes por uma reação física. Aqui, esquematicamente, então, o que nós chamamos de ABC, o estímulo leva a um pensamento, que desencadeia uma emoção, que leva a uma reação fisiológica. Se eu sinto raiva, o coração dispara, eu fico pálido, contraio os músculos, a minha pupila se dilata, eu olho para a pessoa com uma expressão de raiva, contraio os músculos da face também, e posso, eventualmente, realmente agir, empurrar a pessoa, agredir de alguma forma, seja verbalmente ou seja fisicamente. E essas crenças que nós temos, essas crenças automáticas, elas se dirigem a 3 pontos básicos. O primeiro é a crença que nós temos sobre nós mesmos, né? A crença que cada um tem sobre si próprio, ou seja, como nós nos vemos. Pode ser de uma maneira autovalorizada ou pode ser de uma maneira inferiorizada, como aqui na ilustração, né? O gatinho se vendo como um leão, ou como uma pantera, ou como um tigre, né? Ou então, como nós percebemos as pessoas, né? Se nós temos uma tendência a ver as pessoas sempre como possíveis agressoras, como pessoas que estão querendo nos prejudicar, nos enganar de uma determinada forma. Então, se nós temos essas crenças automáticas, sem perceber muito, em todos os ambientes, em todas as situações, nós tenderemos a ter determinados comportamentos, sem perceber de tratar as pessoas a partir dessas nossas crenças. E também as nossas crenças em relação ao mundo. Se nós temos uma perspectiva muito negativa do mundo, que o mundo é um lugar onde só existe sofrimento, onde está tudo errado, onde está tudo funcionando mal, onde só vão ocorrer tragédias, ou se nós temos uma visão mais positiva, mais equilibrada do mundo. Então, essas crenças vão determinar, de maneira geral, como nós vamos nos sentir. E essas reações, como eu já havia comentado antes, então elas são o produto dessa interação entre os fatores genéticos, do ambiente, os ambientes culturais, físicos, familiares, que vão levar ao desenvolvimento do nosso temperamento e da nossa personalidade,
e que vai nos levar a ter determinadas vulnerabilidades cognitivas. E isso vai influenciar no desenvolvimento de pelo menos 2 tipos básicos de personalidade, que o Beck chama a primeira do sociotrópico, que é aquele que valoriza mais as relações interpessoais íntimas, que depende muito da gratificação social, então ele precisa ser aceito, ser amado, e quando ele tem um abalo em alguma dessas condições, as relações interpessoais são prejudicadas de alguma forma, são abaladas, ou ele não se percebe sendo aceito ou amado, ele pode, por exemplo, se deprimir, ficar muito triste, muito desanimado, muito desinteressado das coisas. E o segundo tipo, é o que o Beck chama do tipo de personalidade autônomo, que é a pessoa que preserva mais a independência social, a satisfação na liberdade de escolha, as suas conquistas. E quando ele perde essa independência pessoal, quando ele perde a sua capacidade de controlar as suas atitudes, os seus interesses, ou a mobilidade, ele vai tender também a ter reações, por exemplo, para o polo depressivo. O ideal é se ter uma personalidade equilibrada entre esses dois pontos, né? E um outro aspecto bastante importante dessa tendência nossa de reagirmos de uma maneira automática, baseado nessas crenças nucleares e automáticas que nós temos, são algumas distorções cognitivas que todos nós podemos ter mais ou menos, em algumas pessoas elas podem ser mais presentes, que são, eu vou apresentar só algumas de uma maneira mais resumida, que é, por exemplo, algumas pessoas têm essa distorção, que é como se fosse uma lente que distorce a percepção que a pessoa tem da realidade. Seria a catastrofização, que é aquela pessoa que sempre vê o pior da situação, ou aquelas pessoas que tendem a emocionalizar, né? Aquilo que ela sente, ela entende, confunde a sua emoção com o fato, com o real. Ela sente alguma coisa em relação a uma pessoa e ele passa a acreditar que a pessoa realmente age daquela forma como ela sentiu. Aquelas pessoas que tendem a ver tudo ou nada, percebe tudo em termos absolutos, né? Em termos extremos. Ou aquelas pessoas que tendem sempre a ver o lado negativo, ignorar o aspecto positivo, ou aqueles que acham que são capazes de fazer uma leitura mental, de presumir o que os outros pensam, e a partir daquilo que ele presume que o outro pensa, ele reage. Pode ser uma reação completamente descabida, porque aquilo que ele acredita pode não ser necessariamente o que o outro realmente pensa, né? Aquelas pessoas que tendem a personalizar, de assumir sempre a culpa, sempre achar que tudo que acontece é em função de alguma falha, de algum erro que ele cometeu, e as pessoas que tendem a hipergeneralizar, né? À medida que comete um erro, ele percebe que ele tende a achar que ele sempre vai fazer tudo errado, né? Eu sempre estrago tudo, as coisas ruins sempre acontecem comigo, né? Só poderia ter acontecido comigo mesmo. A pessoa está andando na rua, pisa numa pedra, perde uma poça d'água, espirra a água suja, a lama na sua roupa, e pensa, sempre é comigo, só podia ser comigo mesmo. Então, a pessoa tende a fazer essa interpretação negativa dos eventos, né? Como se fosse só com ele, e essa tendência de generalizar os aspectos negativos, como se ele fosse uma espécie de ímã, de polo que atrai tudo de negativo. Bom, agora especificamente em relação à pandemia, ao coronavírus, né, à Covid-19, quais são as reações mais presentes, mais básicas que nós temos a tendência a desenvolver nesse momento? Uma situação, para a grande maioria de nós, inesperada, com um impacto global, afetando... eu não me lembro, em toda a minha vida, de ter experimentado uma condição que afetou tanto a nossa vida, afetou a nossa capacidade de mobilidade, a nossa capacidade de convivência com as pessoas, as nossas relações de trabalho, tudo na nossa vida está afetado, né? Então, claro que uma condição dessa, com esse impacto, só pode determinar reações muito pro polo negativo no início, né? Então, medo, ansiedade, a insegurança, a irritação, frustração, a impaciência, muitas pessoas o desespero, a desesperança, o luto. Claro que essas reações estão muito
condicionadas também ao ambiente que cada um de nós vive. É muito diferente nós pensarmos o impacto que a pandemia está tendo, por exemplo, nos meus colegas médicos e profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente com os casos de Covid, aqueles que estão convivendo, por exemplo, nas UTIs, nos atendimentos de emergência, muitos deles com o medo de contaminar a família, muitos não voltam para casa, estão vivendo em ambientes isolados para não pôr a família em risco, aqueles que convivem com a perda de pacientes, aqueles que convivem com a perda de colegas médicos que morrem, enfermeiros, outros profissionais de saúde que estão envoltos no tratamento, ou aqueles que estão podendo trabalhar só em casa e que moram num ambiente confortável, onde não existe uma aglomeração de pessoas, ou aquelas pessoas que continuaram precisando trabalhar, frequentar ambientes com mais gente, mesmo usando medidas de proteção, nem sempre a garantia de que isso realmente proteja. Então, todas essas reações estão condicionadas à nossa condição de vida nesse momento na pandemia, mas elas tendem a se movimentar, as nossas reações, a partir desses sentimentos básicos. Claro que o luto já para aquelas pessoas que tiveram perdas realmente significativas, principalmente de pessoas próximas, familiares ou amigos, conhecidos ou colegas de trabalho. Então, as nossas emoções estão condicionadas pelo nosso ambiente. E nessa condição nova, né, condição inesperada de vida que nós estamos vivendo, nós temos algumas reações que podem ser determinadas, por exemplo, as reações agudas, que são aquelas que acontecem de imediato, naquilo que nós estamos vivendo no momento. No nosso caso, no caso da psiquiatria, então nós classificamos uma que é muito importante e que muitas pessoas estão já sendo diagnosticadas, estão convivendo com esse problema, é o que nós chamamos de transtorno do estresse pós-traumático, voltado àquelas pessoas que, vivendo realmente situações bastante graves, então, os profissionais de saúde, aquelas pessoas que ficaram doentes, que foram internadas, que passaram muitos dias em UTI, ou as famílias, os familiares que tiveram pessoas internadas e que ficaram em estado grave em UTI, entubadas, sem certeza se sobreviveriam ou não, se depois de se sobrevivendo, se elas tivessem a sobrevida, qual o impacto ou sequelas que a doença, a Covid, poderia ter levado, né? Então, são aquelas pessoas que passaram por situações bem específicas mesmo do estresse, né? Ou, por exemplo, quem viu um familiar começar a ter os sintomas da Covid em casa, com febre aguda de repente, começa a ter a falta de ar, e nós já estamos alertados que isso é um sintoma da Covid, a pessoa pode estar com Covid, e agora o que eu faço? Para onde eu levo? E disparam os pensamentos negativos, né? Essa pessoa vai morrer, vai acontecer o pior, vai faltar UTI, vai faltar respirador. Quer dizer, todos esses pensamentos que nós tendemos a ter numa situação aguda. E também, principalmente, quando acontece, quando nós percebemos esses sintomas em nós mesmos, né? Quando nós começamos a perceber um determinado sintoma básico de gripe ou de resfriado, começa a tossir ou começa a espirrar, começa a sentir um pouco de dor na garganta. Acredito que muitos de nós tenham feito o teste de perceber se o olfato não está prejudicado, porque essa informação que a Covid afeta a nossa capacidade de perceber os cheiros, os perfumes, os odores. Então, à medida que nós percebemos, acende um sinal de alerta desse, eu não estou sentindo o perfume, não estou sentindo o cheiro, estou sentindo um pouco de falta de ar, a respiração está acelerada. Até definir o que isso realmente leva a essa reação aguda. Então, a pessoa no estresse pós-traumático, ela teve que ter vivido diretamente o evento traumático,
ela sendo o agente, né, aliás, tendo sofrido esse agente traumático, ou então ter testemunhado o evento traumático nos familiares. Aqui eu estou me referindo especificamente à contaminação pelo coronavírus, o desenvolvimento da Covid, mas pode ser qualquer outras situações traumáticas, como violência, acidentes, assalto, estupro, ou mesmo situações da natureza, como terremoto, enchente, né, pessoas que perderam os familiares. Nós vemos esses eventos no Brasil, lá de Brumadinho, né, com aquela situação trágica de morrerem várias pessoas, aquela condição lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 200 jovens morreram queimados numa boate, né? Então, esses eventos grandes, traumáticos, as pessoas que estão envolvidas diretamente podem desenvolver o estresse pós-traumático. E então a experiência do contato com esse trauma, com esse evento, vai desencadear a partir daquele núcleo todo que eu apresentei antes, do nosso sistema nervoso autônomo, do nosso sistema nervoso central, a essas reações, a reações psíquicas, a reações físicas e a reações emocionais. Então, essa pessoa tende a reexperienciar aquele momento, ou aquele período, aquela condição que ele viveu. E quando ele revive, as lembranças aparecem na sua memória involuntariamente, ou por algum estímulo indireto, ele tende a reviver de uma maneira intensa aquela dor, aquele sofrimento que o agente estressor provocou. Como se ele voltasse no tempo e estivesse exatamente na mesma condição do ponto de vista do sentimento, da sensação. Então, é um sofrimento intenso, é como se a pessoa não conseguisse se esquecer ou se liberar daquela experiência traumática. E isso faz com que ele tenha, então, essa revivência leve às alterações neurofisiológicas e mentais relacionadas ao trauma. Então, ele pode sentir novamente o aceleramento do batimento cardíaco, pode sentir a falta de ar, pode sentir tontura, pode sentir tremores, pode sentir excesso de transpiração, aquela sensação de medo de que aquilo está acontecendo de novo. Então, a experiência ela é muito intensa, muito marcante para a pessoa. E ele fica tendo, então, esses pensamentos, essas lembranças que são recorrentes, praticamente permanentes, e intrusivos, aparecem em qualquer situação, em qualquer lugar. Ele pode estar no trabalho, pode estar numa situação de lazer, convivendo com os amigos e com a família, e sem nenhum motivo aparente, aquela imagem, aquela sensação, aquela lembrança volta à tona e ele começa a sentir novamente as mesmas sensações. Então, é o flashback, né? Há um reaparecimento, como se fosse um filme. Aquele filme passa a ser desenrolado na íntegra e mesmo dormindo a pessoa pode voltar a ter essas lembranças e experimentar todas essas reações também com sonhos, com pesadelos. Então, é uma condição muito desgastante, muito sofrida para a pessoa, e com isso, como nós vimos, nós tendemos como reação instintiva de preservação, a tentar evitar aqueles estímulos que são negativos, aqueles estímulos que tendem a nos provocar reações desconfortáveis, aquelas reações de sofrimento. Então, como uma forma de defesa, aquela pessoa que sofreu o trauma começa a desenvolver o que nós chamamos de evitações, são aquelas atividades de desviar daqueles estímulos que podem provocar o desconforto. Então, a pessoa passa a fugir de situações em que ela entende que pode fazer com que ela rememore os pensamentos e as sensações do trauma. Então, ela começa a evitar contato com pessoas, as atividades que possam reavivar suas lembranças dolorosas do trauma.
Então, por exemplo, um médico que passou por uma situação, um profissional de saúde muito grave no hospital, na UTI, e que passa a ter sintomas muito desconfortáveis, emocionais e físicos. Por exemplo, um ataque de pânico ao entrar no hospital, não consegue mais frequentar a UTI, não consegue mais ouvir nenhum tipo de notícia da doença ou do número de casos que estão ocorrendo. Eu falo mais dos profissionais de saúde porque são pessoas que estão mais próximas, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Pessoas mais sensíveis, mais ansiosas, mais preocupadas, podem até, por exemplo, evitar noticiário, não querer saber, né, porque à medida que vai acompanhando aquela escala do número de casos que vem progredindo, né? No Brasil nós já temos tantos mil casos no mundo, tantas mortes, ela vai ficando tão preocupada, mesmo que ela não tenha tido trauma, né? Daí não é uma reação exatamente do estresse por ter vivido a doença, mas é o estresse pela situação que está vivendo, pelo isolamento, por ter perdido a sua rotina, uma série de condições que nós vamos ver. Mas, então, o estresse pós-traumático é uma condição bastante grave e bastante profunda no comportamento da pessoa. E, a partir dessas lembranças, dessa revivência, da reexperiência da emoção, ela pode, como eu já havia comentado, sentir novamente todas aquelas sensações físicas, psicomotoras que ele teve no trauma. Ataque cardíaco, sudorese, tontura, sensação de desequilíbrio, pode ter alterações do sono, afetar também as funções cognitivas, por exemplo, a concentração, a memória, passa a ficar muito irritável, passa a ficar muito impaciente e desenvolve a hipervigilância, que é um estado de hiperatenção. A pessoa fica 24 horas no ar, né? O tempo todo procurando sinais ou com ele, né, que ele possa estar desenvolvendo sintomas da doença, no caso específico agora, da situação que nós vivemos agora, ou nele ou em familiares. Então, cria um ambiente de muita tensão, de muita preocupação no ambiente familiar, né? Então, eu não sei se a câmera aqui está bem. O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição bastante importante e significativa. Uma outra reação aguda que nós temos, que podemos desenvolver também, é o que nós chamamos do transtorno de adaptação, que é a tendência de desenvolver sintomas emocionais ou comportamentais em resposta a um agente estressor, a um agente agressor, ocorrendo dentro de um período de mais ou menos 3 meses. Então, agora, nós estamos bem nesse limite que é convencionado para o transtorno de adaptação, que são 3 meses. Nós estamos vivendo exatamente agora 3 meses do início da quarentena, do isolamento. Então, é possível que muitos de nós comecem a apresentar ou já estejam apresentando sintomas desse transtorno de adaptação, que é um sofrimento intenso e desproporcional à gravidade ou à intensidade do estressor, considerando o contexto cultural e os fatores culturais que poderiam influenciar a gravidade e a apresentação dos sintomas. Em outras palavras, uma pessoa que está em casa, trabalhando em casa, que não tem nenhum sintoma, não apresentou nenhum sintoma da doença, não tem nenhum familiar que tenha sido contaminado, que tenha sido internado, tratado pela doença, mas, apesar disso, essa pessoa mantém um estado de alerta exagerado em relação ao risco da doença, né? Embora não esteja saindo, esteja se protegendo, ela continua se sentindo muito ameaçada por essa condição da pandemia. E pode ter, então, um prejuízo significativo no funcionamento social, profissional e outras áreas importantes da vida do indivíduo, a partir dessa condição de modificação da vida que nós estamos tendo por esse isolamento, pela quarentena. Quando passar a epidemia, quando as nossas vidas tenderem a voltar ao normal, esses sintomas tenderão também a desaparecer num prazo de 6 meses. Né? Claro que se não desaparecer num prazo de 6 meses,
essa pessoa provavelmente está com algum outro transtorno psiquiátrico que vai precisar ser investigado, ser bem avaliado. Bom, então essas são as reações agudas, e as reações mais imediatas ou mais comuns que todos nós temos tido no mundo todo, não só aqui no Brasil, não só aqui em Curitiba, mas no mundo todo, a partir daquelas emoções básicas que eu apresentei no início, lá estudados pelo Darwin. Então, a primeira reação que nós temos frente à notícia de uma doença grave, que é contagiosa, que se transmite de pessoa para pessoa, e que pode levar à mortalidade, a primeira reação que todos nós teremos instintivamente é o medo, né? Como que eu me protejo? Como eu protejo a minha família? Como eu evito esse risco? Como eu evito essa exposição? Porque é uma ameaça, né? Uma ameaça no início, principalmente sem muita informação, mesmo para os médicos, era uma doença nova, uma doença com um vírus novo, que nós não sabíamos o comportamento. Então, isso criou uma condição muito assustadora, muito preocupante. Então, o medo de nós termos a doença, o medo de nós termos pessoas queridas, familiares, amigos contaminados, vendo aquelas notícias assustadoras lá, por exemplo, na Itália, no início, que foi um país onde se divulgou muito, né? Depois, quando nós começamos a ter as notícias dos Estados Unidos, né, que basicamente causa um espanto maior, porque é o país mais rico do mundo, o país com desenvolvimento tecnológico, cultural, científico enorme, e aquelas notícias da mortalidade enorme de pessoas, por exemplo, Nova York, que é uma cidade cosmopolita, com uma vida cultural, científica intensa, e a gente pensa, puxa, mas como pode, né, uma sociedade tão desenvolvida e ficar tão fragilizada frente a um vírus, né? Então, a sensação de... Se eles lá, com toda aquela condição de vida, estão sofrendo, né? Imagine nós aqui, um país mais pobre, com mais dificuldades, como isso vai impactar. Então, no início, e com a facilidade de comunicação que nós temos hoje em dia, que é em tempo real, isso realmente causa um susto muito grande. Eu me lembro que na primeira semana, quando nós começamos o isolamento na quarta, quinta-feira, e daí, quando comecei a ver as notícias, eu me comuniquei com um médico de Nova York, conhecido, e perguntei como é que estão as coisas aí. Daí ele falou assim, olha, aqui no hospital nós já estamos com 500 pacientes internados, né? Quando ele me deu esse número, né, eu consegui imaginar assim, uma reação de susto enorme, né? Eu lembro como se o corpo tivesse congelado, porque deu para imaginar o impacto que realmente teria, como está realmente acontecendo, né? Então, todos nós vamos ter reações diferentes e medos em graus diferentes, de acordo com as nossas características, mas também, claro, que muito como nós lidamos com as informações, se nós temos, né, os médicos tendem a ter, para o bem e para o mal, um conhecimento mais técnico do impacto que pode ter, né? E, além, então, desse medo da doença nos afetar ou afetar alguém da família, qual impacto que isso vai ter no trabalho, no emprego, porque isso afeta basicamente a nossa sobrevivência, a nossa capacidade de sobrevivência da nossa família. O comércio está tendo um impacto muito grande no mundo todo, né? Alguns setores já imediatamente começaram a ter o efeito imediato, por exemplo, setor de turismo, né, os hotéis, as agências de turismo, setor de transporte, aviões, né, mesmo os ônibus, trens, quer dizer, isso causou uma freada brusca que ninguém esperava, que ninguém estava preparado para isso. As escolas, algumas já tinham uma certa estrutura, um certo treinamento para o ensino à distância, mas a grande maioria não tinha, então as crianças começaram a ter que ficar nas escolas, né? Então houve uma desorganização da rotina das famílias, e então essa condição afetou, né, o medo de perder o trabalho, o emprego, de afetar a nossa condição financeira, de afetar, porque mudou a estabilidade que nós tínhamos na nossa vida, né? Imagino, todos nós aqui provavelmente tinha algum tipo de planejamento de férias agora em julho, ou férias no final do ano,
períodos de comemorações familiares, formaturas, festas de casamento, de batizado, quer dizer, todas essas comemorações de rotina do nosso dia a dia, ou mesmo banal happy hour, tudo isso desapareceu de um momento para o outro. Então, houve uma desestruturação de toda a nossa estabilidade, e para algumas pessoas isso significou uma condição que também é muito assustadora e é muito impactante, que é a solidão, principalmente para alguns grupos específicos, né? Claro, aquelas pessoas que moram sozinhas, mas que tinham convivência no trabalho, convivência social, e do dia para a noite deixaram de ter essa convivência, pelo menos física, limitada à convivência muitas vezes pela internet, mas alguns grupos ficaram, por exemplo, as pessoas idosas ficaram confinadas mesmo, por uma questão de proteção mesmo, né? Então, a solidão, claro, agrava todo o estado emocional dessas pessoas, né? A solidão afeta todo mundo, mas muito mais os idosos. Outros fatores, a nossa perda de rotina. A nossa rotina foi completamente desestruturada, e os efeitos mais imediatos para algumas pessoas, ou para a maioria das pessoas, começam a se refletir em áreas muito básicas, por exemplo, alterações de sono. Pessoas que, pela mudança de rotina, ou pela própria ansiedade, pela própria intranquilidade, começam a ter dificuldade de iniciar o sono na hora habitual. Há uma quebra também há uma perda da rotina, então isso impacta também nas alterações do apetite. Algumas pessoas que emagreceram muito porque perderam o apetite pela preocupação, pelo excesso de ansiedade, ou ao contrário, pessoas que passaram a compensar a sua ansiedade, a sua intranquilidade por se alimentando exageradamente, e principalmente buscando alimentos não tão saudáveis, comendo mais alimentos industrializados, enlatados pela facilidade, comida congelada, tomando mais refrigerante, ou uso maior de bebida alcoólica, afetando também a libido, a disposição sexual no início, né, com a preocupação de contaminação, então a evitação de contato sexual, o isolamento social, de não poder ver os amigos, não ver os filhos, não ver os netos, não poder visitar os pais mais idosos, às vezes pais ou sogros, né, que têm uma limitação, que teriam uma dificuldade de autocuidado, por exemplo, de dificuldade de comprar, de se abastecer no supermercado, de comprar remédios, então, de desenvolver alguma logística, ou aqueles que têm cuidadores, um medo dos cuidadores contaminarem, porque os cuidadores que vão e voltam para casa, de se contaminarem no transporte público, ou mesmo se contaminarem em casa e trazerem o vírus para a pessoa idosa, que é um grupo vulnerável, né? Aquelas pessoas que têm algum tipo de problema crônico, como diabetes, problema cardíaco, ciência cardíaca, ou hipertensão, artrite reumatoide, qualquer doença dessas, asma, né, as doenças respiratórias, tendo a informação que são um grupo maior de risco, então tende a sentir mais, ficar mais ansiosa, mais preocupada. O tédio, né, depois de um certo tempo que nós vivemos, aí, depois de 3 meses, há uma certa saturação desse tipo de vida que nós estamos levando, né? Isso é um dos motivos também que faz com que as pessoas tenham dificuldade de aceitar o isolamento, porque ele vai ficando muito prolongado, além, claro, da questão econômica, mas existe também essa necessidade social de interação, de saudade das pessoas, principalmente aquelas que estão vivendo mais isoladamente, com mais solidão, né? Algumas pessoas com uma preocupação excessiva com higiene, outras sofrendo com excesso de informações, né? A facilidade hoje da comunicação também leva a esse outro polo,
pessoas que ficam o dia inteiro acompanhando o noticiário nacional e internacional, sabendo como é que está a evolução dos casos no mundo, nos países, aqui no Brasil, nas cidades, e um outro problema bastante grave, que é a circulação das notícias falsas, que acabam criando mais impacto emocional, mais ansiedade, ou muitas vezes irritação, ou frustração, e isso e muitas vezes nós não temos noção de como uma notícia falsa, por mais absurda que ela seja, ela pode realmente influenciar o comportamento de pessoas. Nós tivemos um exemplo que é muito ilustrativo disso, quando o atual presidente dos Estados Unidos, o Trump, fez um comentário de muito mau gosto, uma brincadeira de humor negro, que comentou que se as pessoas tomassem lá água sanitária, algum detergente desses, que isso curaria ou isso evitaria a infecção. E isso foi divulgado, e centenas de pessoas nos Estados Unidos realmente tomaram essa água sanitária, esse agente, e tiveram prejuízos de saúde, e sobrecarregando um sistema de saúde já sobrecarregado, né, impactado por esse tipo de notícia. Então, as notícias falsas, que é um elemento... Não que as notícias falsas antes não existissem, os boatos, mas é que hoje a capacidade de propagação que eles têm, que os boatos, que as notícias falsas têm, a capacidade de multiplicação é geométrica, impacta muitas pessoas, nós vamos reproduzindo, né, como o vírus do corona se reproduz muito rapidamente, e isso pode ter um impacto não só na vida pessoal, mas socialmente também. O sedentarismo, porque nós, com o isolamento, diminuiu a nossa possibilidade de atividade física, as academias, o mesmo andar na rua, andar na praia. Algumas pessoas, como eu comentei, o uso excessivo daí de cigarro, de bebidas, outras drogas, automedicação, né, para compensar o desconforto de sentimentos, ou melhorar o sono, ou supostamente melhorar a imunidade. Nós vimos aqui no Brasil e em muitos lugares, quando surgiu essa polêmica do medicamento da cloroquina, que realmente teria algum papel curativo, algum papel benéfico na de proteção. Para mim, os medicamentos começaram a faltar para as pessoas que têm problemas crônicos, como problemas autoimunes, que já usavam a cloroquina. Então, esses boatos acabam tendo um impacto social bastante forte, bastante preocupante em alguns momentos. Então, o uso excessivo da internet, principalmente para aqueles aspectos mais negativos, de uma superexposição a notícias exageradas, negativas, ou mesmo notícias falsas. No caso, principalmente de adolescentes ou adultos jovens, o uso excessivo do videogame. O adolescente não pode sair de casa, não pode encontrar seus amigos, então passa ali horas do dia jogando, muitos trocando o dia pela noite, e evidentemente que isso, por um período mais prolongado, vai ter também uma consequência bastante preocupante. Um outro fator, em boa parte das famílias, aquelas famílias que têm crianças pequenas, houve uma alteração enorme, as crianças tendo que ficar em casa, as crianças menores, abaixo de 5 anos, que não tem como ter aula online, não tem como ter alguma atividade escolar online, então os pais têm que cuidar e às vezes dar atenção aos mais velhos que estão tendo aulas por ensino à distância, acompanhar as aulas, acompanhar as lições. Ouço muita reclamação de que alguns colégios têm sobrecarregado os alunos com excesso de atividades, com excesso de tarefas e de trabalhos, então causando um estresse nas crianças, nos adolescentes e nos pais. A falta de rotina das crianças, os pais têm dificuldade, às vezes, de manter a rotina do horário, porque as crianças ficam só dentro de casa, então tem menos vontade de dormir no horário certo, a tendência de se alimentar também de uma maneira inadequada, as crianças ficam inseguras, ficam com medo, porque elas não entendem, principalmente as menores, não entendem o que está acontecendo, ficam assustadas, não poder conviver com o avô, com a avó,
percebe os pais preocupados, agitados, né, com outras preocupações. Então, as crianças tendem a ficar também entediadas, podem ficar desafiantes, rebeldes. Isso vai criando um ambiente, uma tensão no ambiente domiciliar muito, muito, muito grande. Não à toa nós temos notícias que em determinados lugares, na China, por exemplo, notícias que aumentaram o número de divórcios, né, os divórcios aumentaram, exatamente por isso, porque mudou completamente a nossa convivência. É muito difícil, diferente uma convivência de pessoas que saem de manhã cedo para trabalhar e vão se encontrar só no final da tarde ou à noite, e tem uma convivência maior nos finais de semana e passam a ficar 24 horas juntos dentro de casa, com todas essas preocupações comentadas do medo da doença, o medo das repercussões econômicas e sociais da doença, etc, etc. Então, isso tem levado, claro, a um impacto enorme, por exemplo, as crianças também, né, que ficam solitárias, que ficam mais sedentárias, e essas crianças, então, aumentam a tensão em casa, os pais ficam sem saber como lidar, como divertir, como preencher o tempo vazio das crianças. Um outro grupo também bastante importante, bastante específico, que exige um cuidado especial, muito, muito delicado, que é a dos idosos, né? Quando nós temos dentro de casa uma pessoa idosa, ela ter que ficar mais protegida, porque sempre tem alguém em casa que tem que sair para fazer compras, supermercado, ou às vezes trabalho, na farmácia, quer dizer, algumas coisas que são inevitáveis da pessoa ter que se deslocar, e ao voltar, retornar a casa, tentar evitar o contato dessa pessoa com o idoso, né? Com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra. Algumas pessoas idosas também têm uma dificuldade, são muito dependentes, mesmo morando num ambiente diferente, numa casa, num lar ou num apartamento, sendo cuidados, as necessidades básicas precisam ser cumpridas, supridas também. A alimentação, os cuidados de higiene, muitos idosos, por exemplo, que usam fraldas, aquela dificuldade do cuidador não poder ficar circulando, então mudar, às vezes perde o cuidador, ou então ter que tentar que o cuidador mude o seu hábito e fique morando na casa da pessoa idosa, os lares que tiveram que isolar, né, os lares que recebem os idosos, fazer um isolamento total, não permitir visitas. Na minha área, os hospitais psiquiátricos tiveram que proibir as visitas de familiares, né, com todas as preocupações e os estigmas que existem em relação ao hospital psiquiátrico. Então, imagine uma família que teve que internar alguém, um jovem, uma pessoa qualquer da família, e não pode visitar, só recebe informações por telefone, ou às vezes por vídeo, mas não é a mesma coisa. Então, é uma série de desdobramentos que, se nós formos pensar cada caso individual, nós temos aí uma composição muito, muito rica, muito particular, cada pessoa enfrentando situações novas, inesperadas, e que exigem soluções imediatas. Não dá para deixar a pessoa lá sem se alimentar, não dá para não comprar o remédio, não dá para fazer a higiene, e precisa pensar de uma maneira rápida, agir imediatamente. Então, isso causa um estresse enorme para resolver esses problemas práticos. Nós não estávamos preparados, né? E em relação aos idosos também, em alguns casos, existe uma dificuldade também de controle das reações desses idosos. Mesmo algumas pessoas idosas que não têm um problema mais significativo de comprometimento psiquiátrico, um quadro demencial ou depressão, mas que ficam rebeldes, que não aceitam o isolamento, que não aceitam ajuda, que querem fazer tudo sozinhos, que querem continuar saindo, indo no supermercado. Esses dias uma paciente me contou que, bem no início do isolamento, ela estava num supermercado
e ela presenciou uma cena assim, inusitada, que foi uma briga de um casal idoso. O senhor, já acima dos seus, aí, da faixa dos seus 70 anos, agredindo a sua mulher, uma senhora de mais de 70 anos, dentro do supermercado. Né? O que é que leva a isso? Certamente essa tensão emocional toda que nós estamos sendo todos pressionados, todos nós, estimulados dessa maneira. Então, essas situações, elas são muito novas e são muito difíceis, às vezes, de resolver de uma maneira prática, sem correr um determinado risco. Demanda uma energia enorme para convencer uma pessoa idosa, então, que ela explicar por que ela não pode sair, por que ela não pode fazer a compra. Então, cada caso é um caso, cada caso é muito desgastante, particularmente, né? Bom, e aí, independente da faixa etária, algumas pessoas que já eram mais suscetíveis ou já estavam realmente em tratamento para condições mais frequentes na psiquiatria, como a depressão, a grande maioria teve um risco de piora dos seus sintomas, uma piora do seu quadro. Né? Então, a depressão, que é das doenças mais incapacitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, e que considera a depressão o principal problema de saúde no mundo todo hoje, ela vai se caracterizar, então, por alguns sintomas, mas dois dos principais, né? Dois, certamente, um deles tem que estar presente, senão nós não fazemos diagnóstico da depressão, que é uma tristeza prolongada e uma perda de interesse por tudo. A tristeza prolongada, isso é importante destacar, porque com o uso mais popular da depressão, é uma palavra que passou a ser vista também, entendida de uma maneira não técnica. Às vezes, em conversa, uma pessoa diz assim: estou deprimido, meu time foi desclassificado, meu time perdeu o jogo, ou não vou poder viajar, estou deprimido, briguei com a namorada, estou deprimido. Não, isso não é depressão, isso geralmente é uma reação emocional imediata. A pessoa está triste, está frustrada, decepcionada, está irritada, mas não quer dizer que ela esteja deprimida. Para estar realmente deprimida, ela precisa apresentar uma série de outros sintomas. É um quadro clínico completo, não é uma reação só, não é só a tristeza, só a irritação. Então, a tristeza prolongada, ela precisa durar algum tempo, não é uma tristeza de um dia, 2 dias ou de uma semana. E a perda de interesse, que é a pessoa não sentir mais prazer, não sentir mais estímulo, não sentir mais ânimo de procurar aquelas atividades que ela tinha interesse, que ela gostava, que ela se divertia, que ela buscava. Né? Pode ser o trabalho, pode ser as relações familiares, pode ser o lazer, pode ser o esporte, não importa. Ela não tem mais interesse por nada, ela desenvolve, então, uma desesperança, uma falta de perspectiva quanto ao futuro da sua vida, do mundo, da vida das outras pessoas. A vida perde o sentido, perde a motivação, ela pode se sentir culpada por tudo, ela passa a ter, por exemplo, pensamentos de morte, ideações de morte, e algumas pessoas cometem suicídio. Nós não temos ainda os dados recentes, mas provavelmente nós teremos um aumento dos casos de suicídio em escala global no mundo todo, em função desse período que nós estamos vivendo. Inclusive porque, com o medo de contaminação, com o medo de procurar ajuda médica, muitas pessoas abandonaram os seus tratamentos, não só dos transtornos psiquiátricos, mas mesmo de outras doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, doenças mais graves. Eu mesmo ouvi o relato de um colega oncologista que comentou de uma paciente que teve uma dor muito, 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 muito forte e ligou para esse serviço de informação, e a pessoa disse: olha, não, tente segurar ao máximo, aguentar ao máximo a dor, é melhor não ir em atendimento, em hospital, porque como você já tem uma doença crônica, o câncer, você pode, é um grupo de risco, melhor não
não procurar ajuda. E essa pessoa aguentou o máximo, ficou 2 dias com dor, quando chegou no hospital, era um tumor de medula, e quando ela chegou no hospital, ela já estava paralisada, né? Porque ela foi, claro, a orientação era correta, tecnicamente era correta, porque era uma orientação geral, mas não era a orientação adequada para aquela pessoa, né? Então, já teve uma sequela mais grave em função de não ter buscado o atendimento. Eu comentei também dessas alterações mais comuns, alteração do sono, alteração do apetite, tanto insônia quanto excesso de sono, e a agitação psicomotora. O fato de ficar isolado, o fato de não poder sair de casa, cria uma inquietação e a pessoa fica mais... se movimenta mais dentro de casa, não consegue ficar quieto, não consegue ficar na frente do computador, não consegue ler, vai na cozinha, come alguma coisa, tenta ouvir uma música, não consegue, liga para alguém, fala um pouquinho também, já logo se cansa, se irrita. Então, algumas pessoas têm uma inquietação interior bastante grande. Esses sintomas aqui eu já comentei, do pensamento de morte, irritabilidade, mas um sintoma bastante importante é o medo do futuro. Porque não deixa de ter a sua justificativa racional, porque, na verdade, essa situação que nós estamos vivendo, como ela é nova e ela atingiu todos os setores da sociedade e atingiu o mundo todo, a verdade é que nós não sabemos como vai ser o mundo pós-pandemia, mesmo coisas mais simples, nós não sabemos como é que vai ser o retorno aqui na Federal, na nossa universidade, nós ainda não sabemos como vai ser o retorno das aulas, se vai realmente haver o retorno das aulas em agosto, se isso vai continuar a suspensão das aulas, nos colégios a mesma coisa. Então, situações mais imediatas da volta à rotina, nós não sabemos como vai ser, certamente não voltaremos imediatamente a ter o mesmo tipo de estilo de vida e de convivência que nós mantínhamos antes da Covid. Então, isso, claro, causa uma insegurança, causa uma incerteza, essa sensação de um futuro nebuloso, como eu comentei, né, de um futuro volátil, incerto, complexo e ambíguo, isso está mais presente, né? Essa definição do mundo que nós vivemos, a pandemia, ela intensificou mais ainda, ela tornou mais forte todas essas características. E claro que cada um de nós vai sofrer isso, vai sentir isso e vai reagir diante dessas circunstâncias de maneiras diferentes, baseada na sua estrutura emocional, dependendo também das suas condições familiares, de trabalho, de emprego. Quer dizer, é uma equação bastante diferente para cada pessoa, na soma desses fatores todos, né? Mas não tem quem possa passar de uma maneira, vamos dizer assim, imune a esse momento que nós estamos vivendo. Um outro medo frequente em relação à depressão é o medo de não se recuperar, não voltar à sua condição anterior, e não só emocional, mas mesmo familiar, de trabalho, de convivência com amigos, a sensação de inutilidade, a falta de sentido da vida. Isso muitas pessoas têm visto de uma maneira muito intensa, tem se questionado muito em relação a isso, né? Qual é o sentido de uma vida que, de repente, pode ser tão afetada como agora, e com a intensificação dos sintomas de angústia, principalmente em relação ao futuro. O ponto principal agora é o futuro. E a ansiedade, que faz com que todos nós tenhamos, então, essa preocupação com o futuro, como eu já comentei, que pode ser acompanhado, e muitas vezes é acompanhado por sensações somáticas muito desconfortáveis, como alterações do sono, do apetite, mas batimento cardíaco, dores, né, má digestão, azia, queimação de estômago, alteração do refluxo gástrico, alteração de intestino, indisposições de modo geral, né, dores de cabeça, dores musculares, né, principalmente dessa região cervical, algumas pessoas desenvolvendo sintomas, por exemplo, de tontura, labirintite, o medo de morrer, o medo que pessoas próximas possam morrer. Então, é um conjunto de reações e de pensamentos, de emoções e de comportamentos que cada um vai organizar e vai compor de acordo com as suas características particulares.
Aí o ponto já chegando ao final, como que nós podemos enfrentar, né, frente a toda essa confusão, desse impacto, dessa desorganização da vida que nós estamos vivendo agora? Quais são as medidas que nós podemos tomar que são possíveis de serem realizadas no momento? Então, isso, acredito que todos os senhores e senhoras devem já ter lido, se informado sobre isso. Um ponto importante é tentar manter uma rotina saudável. Isso implica em horários regulares, tentar, dentro do possível, manter os mesmos horários, mesmo trabalhando em casa. Então, levantar no mesmo horário, mudar de roupa, não ficar em casa de pijama, criar como se fosse um ritual de trabalho, né? Manter um lugar específico para o trabalho, se for trabalhar com computador, manter, então, a rotina dos horários de almoço, de refeições, manter o horário de sono, evitar dormir fora de horário, trocar o dia pela noite, muito cuidado com a alimentação, evitar os alimentos industrializados, os alimentos calóricos, aqueles alimentos que não são tão saudáveis, tentar, dentro do possível, a atividade física regular. Claro que todas essas orientações têm que ser adequadas à condição de cada um, do ambiente que mora, da sua rotina, das suas possibilidades. Mas tentar, então, uma atividade física regular. A internet oferece uma série de alternativas e facilidades, aulas online, gravadas ou com pessoas conhecidas, aqueles professores de educação física, os personal trainers, que se a pessoa já fazia, pode manter contato com o seu próprio treinador, mas ou fazer sozinho em casa, seguindo a orientação da internet, de bons sites, de sites seguros de informação, fazer algum tipo de atividade. É possível fazer algumas flexões, alguns alongamentos, é possível fazer alguns exercícios aeróbicos, é possível, a pessoa precisa se organizar para isso. E como enfrentar, então, do ponto de vista mais individual? Observar as suas próprias emoções, monitorar suas emoções, perceber quando está ficando mais ansioso, mais irritado, mais explosivo, mais desanimado, mais triste. Observar, então, quais são as preocupações e pensamentos mais recorrentes, mais frequentes. Fazer exercícios de relaxamento. A meditação é uma técnica muito produtiva, muito adequada para esses momentos. Na internet também se encontram sites e filmes, tutoriais que ensinam, que orientam a como fazer essas atividades. Manter uma rotina não só de trabalho, mas também de lazer. Claro que são formas de lazer dentro de casa, mas que podem ser feitas individualmente ou coletivamente, famílias que têm, mesmo só adultos, mas que têm adolescentes, que têm crianças, então estimular atividades que possam ser realizadas em conjunto pela família, por exemplo, leitura, jogos, os nossos velhos jogos de dama, xadrez chinês, trilhas, aqueles jogos de peças, quebra-cabeça, fazer palavras cruzadas, fazer jogo de adivinha, fazer jogos de mímica, várias alternativas que podem ser feitas, que podem ser alternadas, assim, para não se repetir, para não cansar pela repetição. Manter reuniões por vídeo com amigos e familiares, isso é extremamente importante. Buscar novas formas de conhecimento, fazer cursos online, cursos de idiomas, cursos de gastronomia, pintura, história da arte, cursos de história, de geografia. Quer dizer, nós temos uma infinidade de informações que nós temos um acesso fácil e imediato pela internet. Quer dizer, não é por falta de alternativa que nós não podemos ter formas de lazer. Basta sentar e se organizar. Visitas virtuais a museus, assistir filmes antigos, assistir jogos antigos de futebol ou de esportes, documentar. Ou seja, existe uma infinidade de alternativas. Música, aquelas pessoas que gostam de música, que tocam instrumento, tocar um instrumento em casa, organizar um coral em casa, com amigos à distância,
ou seja, existem uma infinidade de alternativas. Um outro ponto importante é buscar informações selecionadas. Isso é muito importante para evitar as notícias falsas, as notícias exageradas, enganosas, evitar o excesso de redes sociais, cuidado com os grupos online que estão muito polarizados, com todo mundo tenso, preocupado, as emoções tendem a ficar mais à flor da pele, mais intensas. Então, essas discussões que levam a rompimento de amizade, familiares, não vale a pena, cuidado, filtrar muito isso, ter uma ação muito, tentar direcionar esses grupos mais para conversas interessantes, positivas, de apoio, não de divergência, de confronto, porque isso só piora a nossa situação. No caso das pessoas que percebam sintomas de mais sofrimento mesmo, que possam ser indicativos de quadro mais emocional, psiquiátrico, então procurar ajuda especializada, falar com o seu médico de referência, falar com as pessoas que confia, que podem lhe dar uma orientação segura, cuidar, isso é muito importante, cuidado com o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, principalmente também automedicação, tomar por conta própria medicamento para dormir ou anti-inflamatório, qualquer outro tipo de medicamento, sem orientação segura, isso é muito arriscado. E retomando o que nós conversamos o ano passado sobre inteligência emocional, para fechar aqui, para concluir, aplicar aquilo que nós, quem participou daquela atividade o ano passado, vai se recordar que esse aqui seria vamos dizer assim, uma espécie de pontos norteadores da inteligência emocional, que o primeiro ponto é nós termos autoconhecimento, nós nos percebermos, nós nos entendermos, nós termos consciência daquilo que nós sentimos, por que nós sentimos e como nós reagimos frente a esses estímulos, a esses pensamentos e a esses sentimentos. Ter o olhar atento ao outro, perceber o que o outro está sentindo, que o outro também está sofrendo. Então, em casa, quando surgem as discussões, às vezes por uma questão menor, um fato banal do dia a dia, um objeto que não foi guardado, um que não é encontrado, uma atividade que o outro esqueceu de fazer, e isso às vezes é a faísca que acende um incêndio de uma discussão exagerada, que evidentemente não é por aquele motivo, mas é porque existe um acúmulo, uma carga de emoções negativas, de preocupações que todos nós estamos vivendo. Então, não adianta a gente ter a consciência de como nós estamos, mas se nós não formos capazes de olhar o que o outro também está sentindo e respeitar aquela reação do outro e evitar o confronto, evitar o atrito desnecessário, a partir do controle das nossas emoções, que não é uma condição simples, mas à medida que nós temos conhecimento das nossas emoções, nós podemos controlar as nossas emoções, e controlando as nossas emoções, nós vamos conseguir controlar as nossas reações, que é o mais importante. Evitar aquela agressão verbal, evitar aquela resposta mais ríspida, aquela resposta desnecessária. Isso é muito importante para a preservação de um ambiente saudável, de um ambiente acolhedor. Todos nós precisamos de afeto, todos nós precisamos de um ambiente seguro, de um ambiente confortável. Todas as famílias precisam proporcionar isso às suas crianças, aos seus adolescentes, aos seus jovens, porque são os grupos mais vulneráveis, precisam oferecer isso às pessoas idosas, aos amigos, e nós também precisamos receber isso. Então, se nós tivermos esse cuidado, nós também tendemos a receber esse cuidado. Esse é um ponto bastante importante, que eu diria que é a mensagem talvez mais significativa, né, de nós entendermos as nossas emoções, e sermos capazes de controlar essas nossas emoções para ter o controle da nossa reação e olhar para o outro, entender a reação do outro. Porque, e um outro ponto também bastante importante é que, apesar de toda essa tragédia que nós estamos vivendo, toda essa confusão, essa desorganização geral do mundo que nós vivíamos, da nossa rotina, isso também pode ter trazido alguns aspectos positivos. Por exemplo, a convivência, recuperar a convivência familiar. Eu já vi pessoas falando, puxa, eu estou podendo conviver com meus filhos, coisa que eu não tinha tempo de fazer, conversar com eles, ver o desenvolvimento, brincar, conversar sobre assuntos que antigamente nem dava tempo. É um ponto importante para nós reavaliarmos o estilo de vida. Muitas vezes a gente entra
numa espécie de roda viva que faz coisas que nem sabe bem por quê. Agora pensar, mas será que é isso mesmo que eu quero? Reorganizar o uso do tempo, né? Nós temos essa possibilidade, estamos perdendo menos tempo no transporte, nós temos mais tempo dentro de casa, podemos, então, reavaliar o uso do tempo, planejar como nós vamos usar o tempo desse período, questionar, então, os objetivos e metas da nossa vida, não só do curto prazo, mas também do médio e do longo prazo, e acho que há também um ponto extremamente importante, que é nós valorizarmos a saúde. Nós vimos como um vírus insignificante do ponto de vista da dimensão, do tamanho, o estrago que ele pode causar não só ao indivíduo, mas a toda a sociedade, a todo mundo, né? Por quê? Porque abala o principal, a saúde. Se nós tivermos saúde, se nós preservarmos a nossa saúde e das outras pessoas, nós somos capazes de enfrentar todas as outras dificuldades, seja as sociais, as econômicas, as da natureza, mas sem a saúde, não adianta ter nenhum dos outros recursos, né? Eu sempre comento com os meus pacientes, dinheiro não compra saúde. Dinheiro pode pagar os tratamentos, os exames, os hospitais, os medicamentos, mas não recupera a saúde. Ele pode minimizar as consequências da perda da saúde. Então, essa valorização da saúde, eu acredito que é o ponto mais importante. Quando a gente percebe, não, mas estão todos saudáveis, estão todos bem, eu estou com a minha saúde, pronto, isso deveria ser o ponto principal para nós usarmos como tranquilizador, como aquele elemento que pode nos nortear, não, mas eu estou com saúde, as pessoas estão com saúde, e aquelas pessoas que estão enfrentando familiares, amigos doentes, também, né, confiarem que é possível, é uma doença grave, mas é possível o tratamento, é possível essas pessoas se recuperarem, e aquelas que perderam pessoas, a família, que infelizmente estão passando por isso, enfrentar o luto, tentar enfrentar o luto de uma maneira menos assim, menos incapacitante, né? Ver a morte, ver o sofrimento como uma parte, infelizmente ou felizmente, uma parte natural da nossa vida, né? Então, lembrar sempre que os eventos podem ter duas faces, nós podemos olhar dos dois lados, não olhar só o lado negativo, não olhar só o lado positivo, ser uma espécie de poliana, mas também não acharmos que só é só o lado negativo que preserva. Temos, então, a esperança, a expectativa de que as coisas a vida vai prevalecer, a saúde vai prevalecer e a sociedade vai conseguir enfrentar esse momento grave, dramático em todo mundo de uma maneira positiva, e que o pós-pandemia, com todas os obstáculos e as dificuldades que nós vamos enfrentar, mas pode abrir perspectivas muito positivas, muito estimulantes para nós, na nossa vida pessoal, e também, de modo geral, para toda a sociedade. Muito obrigado pela atenção. Falei muita informação. Espero que isso tenha sido útil para cada um que está me honrando com a atenção. E agora acho que nós temos um período de algumas perguntas. Muito obrigado. Professor Marco, muito obrigado pela palestra, pela brilhante palestra. A expectativa era alta, mas o senhor já superou em muito, né? Eu mesmo havia preparado, na condição de anfitrião, várias perguntas que o senhor resolveu e respondeu durante a exposição. Nós temos algumas perguntas feitas ali pelo chat, se o senhor puder responder, podemos proceder dessa forma. Sim, claro. A Marinete Cardoso Silva da Costa, ela pergunta aqui, professor, o senhor acredita que aquelas pessoas que costumam estar em oração, fortalecendo a sua fé, estão menos propensas a ter reações negativas? Olha, a religião, a crença religiosa, a prática religiosa, certamente é um fator de proteção. Agora, isso depende de pessoa para pessoa, mas de modo geral,
Porque a religião, ela tem a fé, ela tem aspectos muito positivos. Ela oferece conforto, ela oferece esperança, ela oferece força, ela oferece comunhão entre as pessoas, ela oferece apoio mútuo. Essa relação com o transcendente, com Deus, com o nome que se dê, independente da religião, independente do credo religioso, pode ser utilizado de uma forma muito, muito, muito positiva. Sem dúvida, é um dos elementos positivos que podem ser utilizados e devem ser utilizados. Oi, não estou ouvindo, doutor Fernando. Não estou ouvindo. Oi, desculpe, não estava ouvindo. Agora sim, né? Sim, sim. Antes da próxima pergunta, só lembrando aos participantes que o registro de presença já está ali disponível no chat, basta clicar no link que os senhores serão levados para registrar a presença. Temos uma outra pergunta do Gibson Ferreira de Queiroz, eu acho que está parcialmente respondida, mas eu vou reproduzi-la aqui. O yoga e meditação são boas práticas nesse momento? O senhor falou sobre a meditação já, né? Sim, o yoga não me referi diretamente, mas quando eu falei ali em atividade física, abre-chave, pode ser qualquer tipo de atividade física, pessoas que fazem pilates, que fazem yoga, que fazem tai chi, que fazem ginástica aeróbica, anaeróbica, todo tipo de atividade física, e claro que o yoga tem a vantagem de trabalhar muito com a respiração, com a meditação, certamente é uma medida muito saudável, e que eu indicaria fortemente. Certo. Professor, o senhor mencionou Daniel Kahneman naquele livro Rápido e Devagar, que me parece de leitura obrigatória, né? A questão dos sistemas 1 e 2. E nas minhas anotações, enquanto o senhor falava aqui, né, eu estou gerenciando 4 dispositivos para possibilitar essa transmissão, mas eu fui atrás das minhas anotações e eu vi que o professor Daniel, ele fala que a racionalidade, usualmente, ela está atrelada ao fato de as crenças de um determinado ser humano estarem baseadas na realidade. Mas, segundo ele, a razoabilidade não consiste em saber se as crenças e as preferências de uma pessoa são razoáveis, mas se elas são internamente consistentes, né? Ele até fala que uma pessoa racional pode acreditar em fantasmas desde que todas as suas crenças sejam consistentes com a existência de fantasmas. E com isso eu engato numa consideração que uma participante fez, a Marcela Jordão, e ela disse assim: é muito difícil lidar com tantas emoções e temores. Penso que o importante é que cada um encontre a sua maneira de administrar suas emoções. Com isso eu pergunto ao professor, o que é ser racional em tempos de pandemia e como que nós podemos equilibrar a razão com a emoção? Bom, como eu comentei, essas nossas reações, esses nossos comportamentos, eles vão ser variáveis de acordo com aquelas características que nós temos genéticas, com a nossa formação e tudo. Então, é difícil dizer, cada pessoa precisa encontrar a sua forma mais adequada e mais produtiva para como enfrentar essas condições. Como o doutor Fernando comentou, a sua forma de enfrentar esse momento, ou todos os momentos mais difíceis de crise, precisa ser coerente. A pessoa não pode ter reações ou ter comportamentos que sejam conflitantes com suas crenças, com seus valores e com a sua forma de se posicionar na vida. Então, o que é ser racional é a pessoa, principalmente, ter consciência do que ela está agindo, por que ela está agindo. Isso, basicamente, o racional, que o próprio Kahneman fala, nós temos consciência de que por que nós estamos agindo daquela forma. Ele dá os exemplos de situações em que nós nos confundimos, né? Por exemplo, todos nós tendemos a nos fazer uma autoavaliação exagerada. Se eu perguntar para cada um, como é que você é como motorista? Todo mundo, eu sou um ótimo motorista, ou eu sou um ótimo jogador de futebol e tudo. Ou seja, nós temos aquelas distorções cognitivas que eu apresentei, até aquela de como nós nos vemos, aquela do espelho, né? O gatinho pode se ver como um leão, pode se ver como um tigre, mas também pode se ver como um ratinho, né? Como um ser sem importância, sem valor, sem nada. Então, é essa coerência que nós precisamos buscar. Quando eu falo, nós temos consciência das nossas emoções, isso implica naquelas 3 condições: as minhas emoções frente a mim mesmo, frente às outras pessoas e frente ao mundo.
Então, a nossa racionalidade vai depender dessa equação, se nós temos consciência da nossa percepção, porque nós desenvolvemos essas percepções distorcidas. Para o mal, é assim, para mais e para menos, né? Nós temos as pessoas que se autoavaliam exageradamente e aquelas que se avaliam, se desvalorizam exageradamente também. O ideal é ter uma visão mais equilibrada. Certo. Professor, vamos mudar de Daniel agora, do Daniel Kahneman para o Daniel Goleman. Sim. Aqui o senhor falou na inteligência emocional e uma pergunta que nós sempre nos fazemos, empatia, como desenvolver empatia com essa, né, essa conectividade, essa conexão virtual, como que o senhor exploraria isso? Como poderíamos construir essa empatia nesse momento? A empatia, como eu comentei, um dos problemas que nós temos, falando do Goleman, não quis, durante a exposição, falar para não me alongar muito, mas um dos problemas é que eu comentei isso no ano passado, quando falei sobre inteligência emocional, um dos problemas é que a nossa educação é muito voltada para o lado cognitivo. Na escola, na família, a gente aprende muito raciocínio, a pensar, a agir, aprende técnica e pouco a identificar as suas emoções. Então, uma das formas de desenvolver por exemplo, a empatia, desde na educação infantil, estimular as crianças a identificarem os seus sentimentos e identificarem as reações dos sentimentos dos outros e, principalmente, valorizar a reação do outro. Valorizar como a nossa ação, como o nosso comentário, a nossa atitude influencia o outro. Então, esse é o ponto principal. A empatia precisa ser desenvolvida. Claro que nós temos uma tendência natural à empatia, como seres biológicos, como eu comentei, mas a educação pode tirar isso. A educação pode, por exemplo, um tema que está muito em voga agora, a questão do racismo, né? O racismo, boa parte das vezes, as crianças não são racistas, elas são estimuladas pelos adultos a ter essas reações, por quê? Porque é a negação do outro, é achar que o outro é um objeto, que o outro não tem sentimentos, né? Então, a empatia, ela pode ser estimulada racionalmente, mesmo que a pessoa não sinta, mas ela pare para pensar, mas como será que o outro está sentindo? Como será que o outro está sofrendo isso mesmo que eu estou sofrendo? Não achar que só eu que estou sofrendo, só eu que estou tendo prejuízo, só eu que estou tendo problemas nesse momento. Fantástico. Temos aqui, Lauro, temos uma dúvida. Como lidar com as cobranças e pressões nesse período? O senhor disse que é importante manter uma rotina, ter atividades diversas. Mas qual seria o liame com as diversas atividades e pressões? Um ponto bastante importante é estabelecer prioridades. Como eu comentei, a saúde ela é uma condição básica para qualquer atividade. Para a pessoa trabalhar, para ela poder ter um bom relacionamento em casa com os amigos, ela precisa ter saúde. Então, a saúde tem que ser em primeiro lugar. Todas as outras devem se subordinar. Se a pessoa tem dificuldade, ela precisa explicar, seja para a família, seja no ambiente de trabalho, que ela está sendo prejudicada pelo excesso de pressão, por uma rotina exagerada, por uma rotina inviável, né? Então, basicamente, a forma de lidar com pressão é comunicação. A pessoa comunicar ao outro como aquela pressão o está afetando, mas comunicar de uma maneira clara, não de uma maneira agressiva ou então não comunicando. É o que nós chamamos da pessoa ser assertiva, ter uma comunicação clara, explicar por que ela não pode fazer daquela forma, como é impossível ela reagir, cumprir aquelas determinações, e depende basicamente da comunicação. A forma de lidar com a pressão é comunicação. Perfeito, professor. Eu teria até outras perguntas aqui, mas nós já estamos com a hora bastante avançada. Então, eu vou iniciar o encerramento agradecendo, especialmente pelo fato de o senhor ter até, no final da sua exposição, identificado aspectos positivos, né, e sentimentos positivos. Nós temos vários sentimentos positivos, como felicidade, alegria, amor, mas eu queria me referir a dois aqui, nesse momento, né, que seriam a gratidão
e a esperança. Sobre a gratidão, tem um autor, um psicólogo organizacional, que é o Adam Grant, acho que o professor conhece, Sim. autor de vários best-sellers, e ele diz que na semana mais solitária da vida dele, nesse tempo de pandemia, ele fez uma lista das pessoas que mais lhe importavam, e depois de ter feito essa lista, ele escreveu uma mensagem sobre o que ele mais apreciava nelas. E ele disse o seguinte, né, sentir-se grato é bom, mas mostrar gratidão é muito melhor. Vocalizar o sentimento pode nos lembrar que não estamos sozinhos e fortalecer também os nossos relacionamentos. Então, professor Marco, é isso que eu queria demonstrar agora, não só a nossa esperança, mas a nossa gratidão pelo senhor ter compartilhado todo esse conhecimento, né, que certamente vai ajudar em muito os nossos juízes, os nossos servidores, toda a nossa audiência a superar esse momento, né, e a termos mais esperança. Em nome do desembargador Arnor Lima Neto, diretor da Escola Judicial, e eu posso dizer em nome do nosso tribunal, eu externo nossa gratidão e agradeço ao professor Marco, agradeço também aos servidores que viabilizaram, né, essa transmissão e também a todos que participaram no chat. Professor Marco, uma última palavra, então, à nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado por essa lembrança desses outros sentimentos positivos e que são muito significativos mesmo. E também encerro com meu agradecimento, minha gratidão pela atenção, pelo convite, porque eu espero que toda essa conversa, todas essas informações, elas resultem em algum resultado, né, que elas produzam algum resultado positivo para todas as pessoas, porque todos vocês, né, todos os senhores e senhoras vão reproduzir isso, são agentes também dessas ações. Então, eu agradeço muito. Pelos comentários no chat, eu já posso lhe dizer que os resultados já estão acontecendo, professor. Muito obrigado, e eu encerro, então, a nossa transmissão aqui, fazendo o convite para a nossa aula de amanhã, das 10 às 12 horas, sobre as provas digitais na Justiça do Trabalho. Até logo a todos e uma boa tarde e um bom trabalho. Bom dia. Até logo. Tchau.